O ex-presidente da empresa Delta está obrigado a comparecer à CPI do Cachoeira, mas poderá ficar em silêncio. Fernando Cavendish havia pedido à Justiça que fosse liberado da convocação. Os negócios da construtora foram um dos temas principais da audiência de hoje na comissão mista. 2 depoimentos estavam marcados. Foram mais de 8 horas de reunião. Um dos depoentes tinha um habeas corpus e se recusou a responder perguntas. Adir Assad é apontado pela CPI como sócio de empresas fantasmas ligadas ao esquema de Carlinhos Cachoeira e da construtora Delta. Já Luiz Antônio Pagô prestou depoimento durante 8 horas. O ex-diretor do DENIT disse que a demissão dele foi resultado de um complô que teve a participação da construtora Delta. Eu acredito que esses fatos todos, em que nós agimos no interesse de preservar a qualidade das obras, no interesse de agilizar os cronogramas, fossem causando um grande dissabor ao seu Cláudio Abreu na direção dos seus trabalhos, evidentemente. Eu imagino que por isso que ele tomou essa decisão, juntamente com o contraventor, de patrocinar a matéria jornalística que acabou por me retirando do DENIT. Segundo Luiz Antônio Pagô, os aditivos que aumentaram valores de contratos da Delta seguiram os padrões do mercado. Nós não aprovamos aditivos acima de 25%. Ele negou que a construtora tenha sido beneficiada pelo governo federal com o aumento do número de contratos. Eu licitei mais de 30 bilhões de obra, certo? E isso fez com que as empresas que estavam participando do processo de licitações e que executavam obras para o DENIT, todas crescessem, não só a Delta. Mas disse que o ex-senador Demóstenes Torres pediu a ele para favorecer a construtora Delta. Foi em um jantar na casa de Demóstenes, onde também estavam os diretores da empreiteira. Terminou o jantar, ele me convidou para uma sala reservada. E me disse o seguinte: olha, eu tenho dívidas com a empresa Delta, a Delta tem me apoiado nas campanhas, e eu preciso ter alguma obra com meu carimbo. E eu respondi a ele que lamentava, que não podia atendê-lo. Luiz Antônio Pagô também disse que vários políticos tentaram arrecadar recursos para a campanha eleitoral utilizando o DENIT. Ele afirmou que foi procurado por candidatos e tesoureiros que queriam se aproximar das empreiteiras. Em alguns casos, o próprio Pagô teria entrado em contato com as construtoras para pedir as doações. Foi o caso do tesoureiro da então candidata a presidente, Dilma Rousseff. Eu selecionei umas 30 ou 40 empresas, e essas empresas eu posso afirmar que foram empresas que eu contatei ou diretamente a seus diretores ou através dos seus procuradores, e que eu pedi para eles fazer a doação necessária, certo? O ex-diretor do DENIT também diz ter sido procurado pela ministra Ideli Salvati, que se candidatava ao governo de Santa Catarina. E eu disse para ela, na ocasião, senadora, eu não posso fazer isso. Não posso, não devo e não vou fazer. E pelo ex-senador Hélio Costa, que disputava o governo de Minas Gerais. Ele levantou de rompante, me deu de dedo e disse: vou me eleger governador do estado de Minas Gerais e a primeira atitude minha vai ser te tirar do DENIT. Pagô disse que estranhou a insistência de representantes do governo de São Paulo para que o valor das obras do Rodoanel da capital paulista tivesse um aumento de 30%. Segundo ele, havia rumores de que os recursos seriam desviados para campanhas do PSDB. Um conhecido meu que trabalha numa empresa, ele disse: Pagô, cuidado com esse aditivo. Esse aditivo tem uma finalidade de contribuir para as campanhas do Serra, do Alckmin e do Kassab. E ao relatar o fato ao repórter, eu disse para ele: isto é uma conversa de bêbado, isto é uma conversa de botequim, isto é uma conversa que não pode se provar. Ele usou 2 pesos e 2 medidas, ele não aceitou a pressão da atual ministra Ideli Salvati, não aceitou também do candidato ao governo de Minas, Hélio Costa, mas aceitou a solicitação do tesoureiro de Dilma Rousseff. Foi um procedimento lícito. Todas as contribuições de campanha foram voluntárias e foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral.
Em nota, o deputado federal José Felipe Júnior, coordenador financeiro da campanha de Dilma Rousseff à presidência, informou que Luiz Antônio Pagô se apresentou ao comitê da candidata e se dispôs a ajudar na arrecadação. E Deli Salvati, que hoje é ministra de Relações Institucionais, afirma em nota que nunca recorreu ao então diretor do DENIT a fim de solicitar recursos para campanhas ou indicações de empresas. O ex-candidato ao governo de Minas, Hélio Costa, não foi localizado. E amanhã a CPI vai ouvir Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da empresa responsável pela manutenção de rodovias no estado de São Paulo e que trabalhou em campanhas eleitorais do PSDB.